O diagrama de Ishikawa, ele também é conhecido como diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe, certo? Ele é uma ferramenta que pode ser aplicada para resolver problemas. Observa que ele tem um modelo mesmo, né? Um formato de espinha de peixe, né? Lembrando que Kaoru Ishikawa ele nasceu em 1915. Ele estudou na Universidade de Tóquio. Ele era engenheiro químico e trabalhou numa indústria onde ele era o responsável pelo controle de qualidade dessa indústria. Então, como trabalhar com controle de qualidade, eles precisam de valores muito próximos da exatidão e da precisão, né? Então, na verdade, ele criou um diagrama para tentar minimizar esses problemas. Neste caso aqui, ele coloca a espinha de peixe como causas, né? E o que seria a cabeça do peixe aqui, que eu estou colocando na pontinha da seta aqui, seria o efeito a ser superado, o problema ou efeito indesejado ou efeito a ser superado. Tá? Aqui eu mostro para vocês o diagrama de Ishikawa, só que considerando o resultado analítico. É como se nós utilizássemos ele num laboratório de química, tá certo? Aí inicia bem aqui, ó, quantas etapas tem uma análise? Observa que aqui eu tenho várias, né? Várias causas aqui, várias informações aqui nessa minha espinha de peixe para chegar ao meu resultado analítico, né? O meu resultado final, né? Mas identificas aí, ó, definição do problema, escolha do método, análise, amostragem, medida analítica, calibração do equipamento, tratamento da amostra. Tudo isso aqui que ele está enfatizando, pessoal, na espinha de peixe, tem a ver com a questão de você monitorar no laboratório, no nosso caso aqui, que seria o laboratório, monitorar possíveis erros que poderiam acontecer no momento que você estiver analisando algo. Independente do que seja, se é amostra de solo, de água, você tem que ter um controle sobre tudo que você vai precisar no laboratório e o que você precisa observar para evitar erros no teu resultado final. Sabes que a exatidão ela nunca vai existir, mas quanto mais próximo esses valores estiverem de valores exatos, melhor vai ser o teu resultado, tá certo? É como se fosse uma nota de 0 a 10. Quanto mais próximo você tiver de 10, melhor vai ser o teu resultado. Da mesma forma é aqui. Quanto menos erros você tiver, tá, na tua análise, quanto menos erros tu tiver, quanto menos quanto menos vacilo você der, né, nessa tua pesagem, nessa tua manipulação, melhor vai ser o teu resultado final. Tem coisas que dependem exclusivamente da gente, né? Mas tem coisas que não. Neste caso aqui, por exemplo, a calibração de equipamento, a questão... basicamente, calibração de equipamento foge ao nosso controle, temperatura, voltagem de tomadas, isso aí não tem como nós, analistas, termos controle. Isso aí já, no caso, caberia ao dono da empresa. Só que nada você poderia também comentar com o próprio responsável pela indústria, pela empresa, desses possíveis erros que podem influenciar no teu resultado final. Para eles, quanto menos erros tiver, melhor. Tá certo? Para quem está comprando o produto, quanto mais próximo da exatidão tiver o teu resultado, melhor será. Tá certo? Então, é sempre muito importante lembrar que existem situações que dependem exclusivamente do analista, mas existem outros que fogem. No caso do analista,
prestar atenção no tratamento da amostra, na pesagem, da definição da escolha do método de análise, tá? Tá certo? Então, essas situações que dependem do analista tem como ser corrigido, mas tem coisas que, infelizmente, não dependem do analista, tá certo? Mas que nós vamos tratar lá na frente de forma mais clara. Este mesmo diagrama, ele vai ser mostrado para vocês lá na frente de forma mais clara, tá certo? Como nós estamos tratando a questão da amostragem, é importante lembrar o que seria uma amostra, né, pessoal? Então, aqui ele fala que é um processo de escolha, tá certo? De seleção de membros de um universo de amostras adequadas para análise de um todo. Observa que aqui eu tenho uma população, que eu estou tirando uma amostragem dessa população, e em cima dessa amostragem eu estou implementando meus resultados. Esses meus resultados, eles têm que representar essa minha amostra da minha população. Então, não esqueçam disso, que a minha amostragem, ela é parte de uma população, tá certo? Onde eu vou fazer uma análise desses meus resultados, tá certo? E esses resultados, eles devem generalizar, eles devem representar aquele meu todo lá, ok? Então, não esqueça que a amostra, ela nada mais é do que uma parte da minha população e o meu resultado ele tem que representar esse meu todo aí, que seria a população, ok? Aqui, voltando ao que eu comentei anteriormente, tá? Observa que aqui eu tenho um resultado analítico a ser alcançado e eu tenho aqui os possíveis erros em diferentes níveis. Então, aqui eu posso ter erros de material, erros de método, erros de instrumento, erros de equipamento, ambiente e analista. O que cabe a nós, como analistas, a vocês, como analistas de uma empresa, de uma indústria, o que cabe a nós é tentar controlar todos esses possíveis erros. O que cabe a nós vamos tentar fazer no laboratório. O que cabe à empresa, nós vamos informar a empresa dos possíveis erros que, por exemplo, um equipamento pode causar no resultado final. No ambiente, se ele não estiver muito adequado, você também tem que deixar claro para o teu gerente, para o teu superior, os possíveis erros que isso pode causar. O restante, método, material, instrumento, analista, isso é com vocês, tá? Em relação ao material, nós temos a questão da limpeza das vidrarias, a pureza dos reagentes, a homogeneidade das minhas amostras. Em relação ao método, nós estivermos utilizando um método errado para uma determinada análise, nós já sabemos que o nosso resultado final vai ter erro também. Por exemplo, eu quero analisar o teor de ácido acético no vinagre. Eu vou utilizar o indicador fenolftaleína. Então, esse método ele já existe escrito, tá certo? É o passo a passo da tua análise, não tem como errar. Porém, se eu utilizar o laranjado de metila, o alaranjado de metila, que é o indicador diferente da fenolftaleína, eu já sei que o meu resultado ele vai dar um resultado errado no final. E aí eu teria um erro de método. Eu estou cometendo um erro de método, tá certo? Em relação aos instrumentos, a calibração, a manutenção desses meus equipamentos, tá? Eles são super importantes, tá certo? Se isso não acontecer, você sabe também que o meu resultado final ele vai ter vai ter uma certa aproximação de erros elevados no meu resultado final, tá certo? Então, instrumento, equipamento, calibração, manutenção de equipamentos, isso também, se isso não estiver sendo feito no laboratório, no final, eu sei que a minha precisão e exatidão, elas vão estar sendo influenciadas, tá bom? Além disso, não esquece que eu tenho a questão do ambiente, temperatura, umidade, iluminação, ventilação,
contaminação das minhas amostras, contaminação do meu reagente, isso tudo vai influenciar no meu resultado final, tá? Além disso, nós temos a questão do analista, capacitação, habilidade. Muitas das vezes, quando nós não temos habilidade, a gente acaba, na verdade, pesando errado, medindo volumes errados, e isso no final também vai influenciar no meu resultado final. Falando de erros, né? Observa que nós comentamos aqui erros de medição, tá? Nós falamos muito aqui sobre o valor verdadeiro e o valor verdadeiro que vai influenciar na tua exatidão, tá? E a concordância dos valores que vai influenciar na tua precisão. Isso aí eu vou trabalhar com vocês tanto em sala de aula, na teoria, quanto na parte prática com vocês, tá certo? Neste caso aqui, ele fala um pouquinho de que erros de medição, ele tem a ver com o resultado de uma medição menos o valor verdadeiro do medido. O termo erro surge baseado na exatidão e na precisão. Qualquer resultado de uma medida experimental está sujeito a um erro, ou seja, sempre haverá uma diferença entre o valor verdadeiro e o valor medido. Isso aí eu falei nas aulas passadas com vocês. De forma geral, os erros podem ser classificados em erros sistemáticos, erros aleatórios ou indeterminados e os erros grosseiros. Não estão aparecendo aqui, mas eu vou tratar os erros grosseiros somente na parte de gráficos, na parte de box plot, tá bom? E nós vamos utilizar, inclusive, a planilhas Excel, né, no laboratório de informática, tá bom? Aqui eu fiz um resumozinho dos tipos de erros, que eles podem ser aleatórios, sistemáticos e erros grosseiros, que não estão aparecendo aqui, porque eu vou trabalhar somente lá no box plot. Os sistemáticos, eles são divididos em teóricos, condições experimentais e pessoais, e os experimentais subdividem-se em ambientais e instrumentais, tá ok? Bom, os erros sistemáticos ou determinados, eles são erros que podem ser medidos, tá certo? E podem ser corrigidos ou minimizados. Os erros sistemáticos, eles afetam a grandeza do resultado em si, o valor médio e estão relacionados com exatidão. Podem ser eliminados ou compensados e caracterizam-se por conservarem o mesmo valor em medições sucessivas. Então, na verdade, esse tipo de erro aqui ele vai causar tendenciosidades, tá certo? E ele vai refletir em valores diferentes do real, que é o centro do alvo. Isso aqui vai ficar bem mais claro nos próximos slides que eu vou estar trabalhando com vocês aqui. Observe que tem aqui uma figurazinha de um alvo. O centro do meu alvo, ele é o valor exato, porém, os resultados que eu estou encontrando, que são as bolinhas pretas, eles estão distantes do alvo, ó. E é isso que ele chama de tendenciosidade. Ele sai do valor exato e tendencia para um valor que ele chama aqui de tendenciosidade, ó. Os resultados se aproximam entre si, distante um pouquinho do meu valor exato, que é o centro do alvo. Isso aí também eu vou comentar com vocês lá na frente, melhor, tá bom? Aí aqui eu vou tratar um pouquinho das fontes de erros sistemáticos. Aqui eu falo um pouquinho dos erros ou condições experimentais, que são instrumentais e ambientais. Todos os dispositivos de medida são fontes potenciais de erros sistemáticos. Por exemplo, pipetas, provetas, buretas e balões volumétricos podem conter ou dispensar quantidades diferentes daquelas indicadas em suas graduações. Isso ocorre por conta da dilatação que sofrem ao serem aquecidas durante a secagem ou por conta da contaminação na superfície interna dos frascos. A utilização de instrumento viciado por um analista, por exemplo, um pH-metro, usado fortemente em ácido, sendo usado para medir uma solução básica, as variações de temperatura em instrumentos e componentes eletrônicos. Alguns instrumentos são suscetíveis
há ruído induzido por corrente alternada, e esse ruído pode influenciar a precisão e a exatidão. Então, aqui é uma parte introdutória, tá certo? Dos possíveis erros de condições experimentais, que ele trata aqui instrumentais e ambientais. Resumindo, são aqueles relacionados com as manipulações feitas durante a realização das análises indicadas nas graduações de vidraria de laboratório, equipamentos de laboratórios, equipamentos não calibrados frequentemente, entre outros. Aqui eu coloco um exemplo para vocês, uma figura, olha, observa que tu tens uma figurazinha aqui do laboratório, né? Um laboratório onde estou com um laboratório com uma bancada cheia de vidrarias, né? Então, o simples fato da limpeza inadequada de vidrarias, isso aí vai influenciar também nesse tipo de erro, tá certo? Esse tipo de erro também é causado por, como eu coloquei agora, uma limpeza inadequada de vidrarias. O ideal seria seria lavar com detergente ou água deionizada ao menos 5 vezes e deixar de molho em solução sulfocrômica, sulfonítrica, entre outras medidas. Aí eu pergunto para vocês aqui, quanto de nós aqui fazemos isso no laboratório? Principalmente o de química, né? Então, é importante que seja observado, né, esse tipo de lavagem. Nas aulas que eu vou trabalhar com vocês, eu vou tentar fazer com que esses erros sejam minimizados, tá certo? E que a nossa precisão e exatidão seja mais próximo do valor ideal, tá certo? Aí também o armazenamento inadequado de soluções em recipientes, comportamento não ideal de instrumento por falta de calibração, aferição ou condições inadequadas, pureza dos reagentes ou reagentes contaminados podem diminuir o rendimento da reação e ocasionar em relações paralelas, onde as análises químicas devem ser utilizados reagentes do tipo PA, que são pró-análise, certo? Reagentes de elevada pureza. Hoje nós sabemos que nossos reagentes, na grande maioria, o prazo de validade deles já passou do prazo de validade, o reagente que nós temos hoje, né? Até porque nós trabalhamos com mais análise qualitativa, quantitativa quase a gente não utiliza, né? O reagente que nós temos hoje, pró-análise, eles são utilizados mais para a parte da pós-graduação, né? Material da pós-graduação, material da pesquisa, da extensão. Esses precisam de um pouco mais de cuidado, né? Não que no laboratório, nas nossas aulas práticas, isso não seja importante, é importante. Porém, como nós temos alguns reagentes que já estão vencidos, nós utilizamos esses para as nossas aulas, tá certo? Então, não esquecendo que tudo isso que eu coloquei para vocês aqui tem a ver com o erro de condições experimentais, tá certo? Que são instrumentais e ambientais, ok? O outro tipo de erro que nós vamos enfatizar aqui é o erro de método ou erro teórico. Esse tipo de erro ele ocorre com a utilização por utilização errada de uma dada metodologia, ou seja, decorrente de falhas no projeto de um experimento. Então, todas as vezes que eu tenho um passo a passo para fazer uma análise e eu substituo dessa análise algum tipo de reagente, isso pode incorrer num erro chamado de erro de método ou erro teórico. Aqui eu coloquei um exemplo. Ao se tentar realizar a determinação de acidez do vinagre, utiliza-se comumente a fenolftaleína. Em meio ácido, a solução é incolor, e em meio básico, de cor rosa. Para uma titulação de um ácido forte, base forte, este método indicado, este mesmo indicador não poderia ser utilizado. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma análise, tá certo? De um ácido forte e um ácido fraco, que seria o vinagre, com uma base forte, que seria o hidróxido de sódio, né?
é a metodologia que é utilizada para determinação do teor de ácido acético no vinagre. Então, a metodologia é uma. Utilizamos o indicador fenolftaleína. Observe que o ponto de viragem da fenolftaleína está aparecendo aqui no gráfico, ó. É próximo de 9, ó, no intervalozinho aqui, entre 8 e praticamente 10. Vamos supor que não queira utilizar a fenolftaleína e utilize o vermelho de metila. Pessoal, se utilizar o vermelho de metila, observa que a faixa de atuação do vermelho de etila, ele é entre 4,5 e 6,5, ou 6. Totalmente diferente do ponto de viragem da fenolftaleína. Então, se eu estiver modificando esse meu indicador, eu estarei também cometendo um erro chamado erro de método ou erro teórico, tá certo? Então, esse tipo de erro aqui, ele ocorre exclusivamente pela não utilização ou pela utilização errada de uma dada metodologia, tá certo? Aqui nós temos agora os erros pessoais. Esse tipo de erros, eles resultam da falta de cuidado ou falta de atenção ou limitações pessoais do analista, capacitação ou habilidade. Aqui eu coloquei como exemplo a dificuldade em observar corretamente a mudança de cor de indicadores em uma titulação. Aqui nesse caso eu falei do daltonismo, né? Que é a dificuldade em identificar cor vermelha e verde, tá certo? Isso pode acontecer. Pré-julgamento forçando o resultado de determinações subsequentes da mesma amostra e concordar entre si. Isso aqui a gente observa muito no laboratório. Vou colocar um exemplo para vocês. Tem 3 equipes fazendo análise de ácido acético no vinagre. E aí, o do meu colega, da minha equipe vizinha, o ponto de viragem dele deu 6,15 ml. Praticamente, as minhas próximas análises, eu vou pensar que o meu volume também vai estar próximo do volume do vizinho. E isso você tem que evitar. Então, a tua análise, ela é exclusiva e você não pode comparar com a do teu vizinho. Até porque, se ele tiver cometido algum erro lá, sistemático, na pesagem, na medida de volume, isso aí vai influenciar o resultado dele, que vai ser diferente do teu. Então, é importante que você, ao fazer a sua análise, anote os volumes, tá certo? De forma com que o teu resultado ele se torne o mais independente possível dos outros, tá certo? Então, a tua determinação, o teu volume, ele dificilmente vai ser igual ao do teu vizinho, tá certo? Então, isso que ele fala com pré-julgamento forçando o resultado de determinações, tá certo? E a capacitação adequada para a análise a ser realizada, tá certo? Então, esses aqui são os erros chamados pessoais. Os erros pessoais são aqueles cometidos no laboratório por erro da própria pessoa que está realizando a análise, tá certo? Aí fala um pouquinho sobre as estratégias para detectar os erros sistemáticos, tá certo? Para evitar os erros sistemáticos, nós temos algumas estratégias. Uma delas é o branco analítico. Neste caso, o que seria esse branco analítico? Consiste em preparar uma solução contendo todos os reagentes presentes na amostra, exceto esta, a qual deve ser substituída por igual volume de solvente e submetê-lo à análise da mesma forma que a amostra. Lembrando aqui, quem já fez, por exemplo, a análise do ácido acético no vinagre, vai conseguir lembrar disso. Quando você vai fazer a análise do ácido acético no vinagre, você pega a tua análise, você pega a sua solução de vinagre, dilui e transfere um determinado volume para o becker.
No Becker, você completa com água, adiciona o indicador, que no caso nós utilizamos é a fenolftaleína. Quem não fez ainda esse tipo de análise, eu vou fazer isso em sala de aula com vocês também, uma prática com vocês, tá bom? E aí, o que seria o branco analítico, pessoal? O branco analítico, ele seria tudo que estaria dentro desse Beck, desse Erlenmeyer, no caso aí, menos a minha amostra. Relembrando, vamos lá. Eu coloquei o vinagre, a água e a fenolftaleína. Se eu quiser calcular o branco analítico, eu vou tirar o vinagre. Vou manter apenas a água e a fenolftaleína. E aí, com isso, eu vou fazer uma titulação. Esse seria o branco analítico, tá bom? Isso aí eu vou fazer na prática. Alguns já fizeram nos laboratórios, né? Outros ainda vão fazer. Eu vou fazer isso com vocês. O que seria o branco analítico? Que seria uma estratégia para detectar erros sistemáticos, né? Tentar corrigir esse erro sistemático. Aqui eu coloquei também um exemplo da gravimetria. Por exemplo, se eu pegar um cadinho, né? Na primeira aula eu mostrei lá o cadinho direitinho, coloquei na estufa, realizei o aquecimento com exatamente 500 graus por 30 minutos. E aí eu pesei esse cadinho com essa amostra antes, não é isso? E pesei, e aí coloca aqui, ó, por 30 minutos e pesar ele no final e depois pesar o final. Então ele fala aqui, ó, ele pegou o cadinho, ele colocou na mufla, realizou o aquecimento a 500 graus por 30 minutos. E no final ele pesou novamente. Então observa que eu tinha o cadinho, né, pesado. Coloquei ele na mufla. Ele passou por um aquecimento por 30 minutos. Peguei esse cadinho de lá, esperei ele resfriar e coloquei novamente ele para pesar. Se este valor final menos o valor inicial der diferente de zero, tá? Então, o que eu estou observando aqui? Que o branco analítico não está acontecendo. O ideal seria que o valor final menos o valor inicial desse zero, para evitar com que aquele cadinho ele apresente massa dentro do local onde eu estou tentando determinar uma determinada peso de amostra e tentando fazer uma análise. Sendo mais claro, o meu cadinho ele precisa estar livre de impurezas, é isso que ele está dizendo aqui, tá certo? Então, ele precisa ser pesado antes, aquecido a 500 graus por 30 minutos e voltar a ser pesado novamente. Se esse meu cadinho ele tiver um valor diferente do valor anterior, eu já sei que o branco analítico não está funcionando. E isso vai influenciar, no meu caso, o meu resultado final, tá? Vai influenciar o meu erro, neste caso a precisão e a exatidão. Aqui é mais difícil para você tentar enxergar esse branco analítico, é mais fácil de enxergar na volumetria de neutralização. Vamos fazer que é a titulação, tá certo? Uma outra forma de comparação com o método padrão é o que ele coloca aqui como para determinadas amostras, há um ou outros métodos que já estão bem estabelecidos e podem ser considerados como padrões, ou seja, seus resultados, se aplicados de forma criteriosa, fornecem resultados confiáveis. Eles são bastante usados para comparar o resultado de novos métodos analíticos. Então, na verdade, aqui nós temos aqui uma absorção atômica, ó, é uma absorção, um aparelho, é uma figura de uma absorção atômica, de um aparelho de absorção atômica. Se esse aparelho estiver bem calibrado, tá certo? Qualquer valor que eu encontre aqui dentro da minha amostra, este valor aqui vai estar representando praticamente para mim um padrão, né? É um padrão de comparação, é aquele valor que eu digo que é o exato, tá, pessoal? Se o aparelho estiver bem calibrado, novo, passado por vistorias, né, adequadas,
o resultado que você encontrar aqui pode ser utilizado também como um resultado padrão, ok? Aí coloca também aqui também o resultado com material padrão de referência, que é possível preparar uma solução padrão de analito. Todas as vezes que a gente falar em analito, não esqueçam que é a minha amostra, tá, pessoal? Esse analito, de forma bastante cuidadosa, submeter ao processo analítico e verificar o resultado encontrado na análise correspondente à quantidade que de fato existia na solução padrão. Se a concentração obtida pela análise for diferente daquela da solução padrão, significa que há um erro determinado envolvido no método. Então, aqui, olha, eu estou mostrando para vocês aqui alguns padrões aqui de tampão, tá certo? Aqui eu tenho tampão pH 7, tampão pH 4, ó, padrão de fluorido, tá? Neste caso aqui é de fluoreto, esse aqui é o padrão de fluoreto, tá certo? E aqui é um padrão de condutividade, Então, na verdade, esses aqui são amostras que apresentam alta exatidão. Então, se eu quiser fazer uma análise de fluoreto e eu tiver um padrão deste aqui, tá certo? Este padrão aqui de fluoreto, ele apresenta elevada exatidão. Então, eu posso utilizar estes valores aqui de padrão com o valor exato no momento que eu estiver fazendo aquele cálculo de erro absoluto e erro relativo, tá certo? Então, todos esses padrões que eu mostrei para vocês aqui, os três, eles são chamados de referência. O que significa isso? São os valores que eu vou utilizar como exatos para os meus cálculos. Se eu tiver esses valores aí de referência, eu posso calcular meu erro absoluto, meu erro relativo com bastante confiança, tá certo? Então, eles são utilizados para minimizar erros, tá certo? E erros nas minhas amostras, ou seja, tanto precisão quanto exatidão vão ser minimizados se eu tiver padrões para comparar, tá certo? Os erros aleatórios, eu falei dos erros, não esqueçam que até ainda agora eu estava falando dos erros sistemáticos, tá? Ou determinados. E agora eu estou falando dos erros aleatórios indeterminados, também chamados de acidentais ou fortuitos, tá certo? Esses são erros devidos a variações ao acaso, de causas não conhecidas exatamente, em geral irregulares e pequenas, e de difícil controle do operador. Ali coloca como, por exemplo, umidade, temperatura, iluminação, pureza dos reagentes, entre outros. Esses não podem ser corrigidos. As variações resultantes dos erros aleatórios são inerentes ao sistema, são irregulares e resultam em variabilidade, não têm causa e afetam o desvio padrão. Então, aqui neste caso, todas as vezes que eu tiver esses erros indeterminados, acidentais ou fortuitos, eles vão influenciar a minha precisão, tá certo? Quando falo em desvio padrão, é que influencia a minha precisão. E esses aqui não podem ser corrigidos. Essas variações podem ser submetidas a um tratamento estatístico que permite saber qual o valor mais provável e também a precisão de uma série de medidas. São resultantes de efeitos de variáveis descontroladas nas medidas. As variações são, portanto, inerentes ao sistema, irregulares e resultam em variabilidade. E é importante destacar que o valor real medido numa análise é, de fato, uma quantidade abstrata, que será sempre desconhecida. Com o emprego de um método de medição que possa fornecer medidas confiáveis, o valor real pode ser estimado como a média das medidas. Este método é conhecido como padrão de referência. Ou seja, pessoal, todas as vezes que eu não tiver um valor de referência, que foi aquele que eu mostrei para vocês anteriormente, que eles são referência, mas se eu tiver uma análise bem cuidadosa, tá certo? Com emprego de métodos de medição
com medidas confiáveis, eu posso pegar os valores que eu encontrei, calcular uma média e considerar ele como um valor padrão de referência, tá certo? Então, aqui nós trabalhamos os erros sistemáticos, os erros aleatórios, tá certo? E os possíveis características de cada um, tá certo? Nas aulas que eu vou trabalhar com vocês, que serão construções de gráficos, tabelas, boxplot, eu vou estimar lá o também chamado erro grosseiro, que tem a ver com outline, tá? Eu não vou explorar com vocês outline aqui, porque vai ser uma aula que vai ser específica da parte de laboratório de informática, ok? Então é importante lembrar que aqui eu trabalhei os erros sistemáticos, que eles podem ser corrigidos, e os erros aleatórios, tá ok? Que eles não podem ser corrigidos, tá ok? Tá ok? E aí, as possíveis causas desse tipo de erro, tá bem?